Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. TV Câmara Campinas, Estúdio Câmara chegando nesta manhã de segunda-feira, dia 3 de novembro. Como você está? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo, que a sua semana seja linda. O tema de hoje, gente, vamos lá, provoca uma reflexão importante sobre o que significa realmente ter equilíbrio emocional. Será que manter a calma o tempo todo é sinônimo de saúde emocional? Ou será que essa calma pode esconder uma máscara de autocontrole exagerado e repressão dos sentimentos? E você aí de casa, interage com a gente? Vamos lá, já estou com a nossa convidada aqui no estúdio, daqui a pouquinho vou apresentá-la, mas antes vamos mandar aí a sua mensagem, de repente a sua experiência, né? Compartilha conosco, a sua dúvida também. Você mantém o equilíbrio todo o tempo? Você engole as suas emoções? Como que tá? Quando você está diante de uma situação que você precisa se posicionar ou então você precisa falar não, né? Como é que você age? Você se preocupa em agradar o outro ou você se preocupa no que te faz bem, né? E você consegue manter o equilíbrio? Você explode por qualquer coisa? Bom, já entendeu, né? Manda lá, 19978293776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente vai atualizando algumas informações do Legislativo para você, porque a primeira parte da reunião ordinária que acontece hoje, segunda-feira, às 5 da tarde, ela é proposta pela vereadora Fernanda Soto e vai detalhar aí um debate. Atenção, TP, por gentileza, vamos lá. Um debate do projeto de lei complementar número 9 de 2025, em tramitação na Alesp, que reestrutura a carreira, aliás, de pesquisador científico. O governo estadual defende que a medida moderniza a carreira e cria critérios de progressão e dedicação exclusiva, mas pesquisadores criticam o texto. Então, ela afirma que ele pode precarizar a profissão, reduzir salários e desestimular profissionais experientes. A primeira parte da reunião ordinária é um espaço de 45 minutos com convidados e especialistas para discutir temas de interesse público antes do início da sessão plenária. E a sessão plenária começa às 18 horas, você é convidado a participar, né? E serão debatidos vários projetos. O programa de recadastramento também estará em debate na sessão hoje, a partir das 18 horas. Então, você está convidado a participar, não perca, no plenário, né? José Maria Matosinho, você pode participar, estaremos ao vivo também transmitindo aqui pela TV Câmara Campinas. Agora sim, vamos à previsão do tempo de hoje. Como é que fica a previsão de hoje, hein, gente? Vamos lá. Será que vai chover? Será que vai dar sol? Será que vai dar praia? Vai nada. Olha aí, mínima 19, máxima 24 graus. Previsão do tempo hoje é de chuva, igual ontem, né? Quem hibernou tipo urso ontem, levanta a mão, eu acho que todo mundo, só que hoje nós estamos aí numa segunda-feira, a gente precisa trabalhar, então levanta, olha pra frente, vamos embora, porque a segunda-feira tá começando com chuva e assim a gente segue durante todo o dia, combinado? Vamos lá então, gente, vamos falar hoje sobre o nosso programa, né? O tema de hoje, a gente conversa sobre o verdadeiro sentido do equilíbrio emocional. Quando a gente fala em equilíbrio emocional, a gente fala de autoconhecimento, de aceitação, de autenticidade. Não é fácil não, viu? É bem desafiador manter o equilíbrio em certas situações. E na correria do dia a dia é comum que as pessoas suprimam as emoções, evitem conflitos, né? Ou se cobrem por não perder a linha. Você já parou para pensar nisso? Mas será que engolir a raiva, a tristeza ou a frustração é mesmo que te faz paz? Você pode estar em paz assim? Será? Nós estamos apenas colocando uma máscara de tranquilidade para não desagradar os outros? É isso? Bom, então a gente vai tentar entender, né, sobre essa situação aí da gente manter o equilíbrio o tempo todo, de não perder a calma, se isso tá tudo bem, ou se a gente precisa extravasar, ou então deixar, né, transbordar de vez em quando. Vamos conversar com a nossa psicóloga, está aqui com a gente presente, a Cristiane Casassa, ela é psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental. Seja bem-vinda, bom dia, que bom receber você aqui hoje. Obrigada, Rúbia, pelo convite. Agradeço a oportunidade de vir até aqui e explanar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, tão emergente, tão recorrente, né, nos dias de hoje. E espero poder agregar com os nossos telespectadores, né, e tirar um pouco de dúvidas
e tenho grandes expectativas. Só gratidão pelo convite, por estar aqui. Maravilhosa! Vamos lá então. O que significa então, Cris? De fato, a gente ter equilíbrio emocional. É simplesmente a gente manter a calma diante de alguma dificuldade ou tem alguma coisa mais profunda aí nessa capacidade de manter a calma? Pois é, excelente essa pergunta, viu? E difícil, viu? Difícil de responder. Se quem está nos assistindo está passando por isso, pode pensar assim: ah, será que é tão fácil assim, né? Não é tão fácil, porque a gente está falando de ter equilíbrio. E equilíbrio emocional é o que a gente busca a vida toda. A vida toda a gente busca equilíbrio. Então, como ter esse equilíbrio? Eu tenho que lidar com o meu eu, com os meus sentimentos, com o meu lado interno, né? A minha raiva, a minha frustração, que também são bons, são sentimentos bons de ser sentido, Uhum. desde que a gente tenha, consiga ter um controle, consiga se entender, porque, veja bem, medo, por exemplo, salvaguarda a nossa vida, é um Uau! sentimento importante, né? Haja visto as crianças que, desde pequenas, já se jogam no colo e tal, elas não têm Uhum. medo, então os sentimentos são bons de ser sentidos, né? Mas como manter esse equilíbrio? Como ter essa calma? Como ter esse controle emocional interno? Não é, fácil. Eu diria que é exercício diário. Uau, um exercício diário, né, e a gente precisa lembrar de fazer, de realizar esse exercício, porque às vezes quando você é tomado por uma situação, né, rápida que você não está esperando e você precisa manter a calma, às vezes a gente não consegue, mas esse manter a calma, de repente, é a virada de chave que você precisava para a sua vida. Então a gente precisa, saber equilibrar as coisas, a dosagem ali vai te salvar ou vai acabar com você, né. E agora, essa capacidade de manter a calma, é uma virtude, a gente já vem com isso de fábrica, a gente vai trabalhar isso. Se a gente vem com isso de fábrica, se a gente parar para pensar, os bebezinhos, né, eles também ficam nervosos, eles choram e bastante, se estão com dor. Então isso é uma forma da gente transbordar o que a gente está sentindo. E como é que é o trabalho para a gente conseguir manter a calma, né? Como que a gente mede? Tem um termômetro ali que a gente vai sentindo dentro da gente que a gente está prestes a explodir? E como é que a gente faz esse termômetro baixar para a gente poder manter a calma? Que interessante isso, né? Bastante complexa a resposta, bastante abrangente. Eu sou cognitivista comportamental, então, assim, o especialista do comportamento vai dizer exatamente isso. Nós temos que ter autocontrole. Como? Uhum. Tendo o autoconhecimento. E é uma palavra que parece assim fácil, autoconhecimento. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu conheço minha família, as pessoas estão me vendo. Quem sou eu? Eu sou a Cristiane, eu sou casada, eu tenho X idade, eu tenho X filho. Não é sobre esse autoconhecimento que nós estamos falando. Hum. Nós estamos falando sobre conhecer o seu limite, conhecer até onde eu posso ir. Até onde nós evitamos um pouco a palavra normal, sabe, Rubem? Nós não dizemos o que é normal, mas é comum em alguns momentos a gente explodir, a gente estourar, né, de raiva, de ira, mas se eu me conheço, se eu sei que aquele sentimento está chegando, que aquilo está me provocando e muitas vezes é físico, né? A Uhum. sensação é física, dá uma sudorese, dá um ataque cardíaco, as mãos ficam trêmulas ou suadas. Então, opa, o que está acontecendo comigo? É a hora de parar, é a hora de repensar, e no dia a dia a gente não faz isso. Não é fácil. Era bom que nós viéssemos com isso de fábrica, né? Que fosse fácil assim, simples assim, né? Mas é diário. É Exatamente. técnica. Acho que a É. gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais Vamos, adiante sobre as super! Quero técnicas. descobrir essa técnica, queremos Vamos. descobrir essa técnica. Agora, vamos falar então de desagradar, né. Vamos lá, você está numa situação aí que acontece um conflito, e às vezes você, para não desagradar o outro, né, você acaba, tendo que manter a calma. Essa máscara da calma, até que ponto ela faz bem para mim, tão quanto faz bem para o outro. Porque se eu preciso colocar uma máscara para manter a calma, para eu não atingir o outro, consequentemente eu estarei me atingindo.
E aí, como é que a gente mantém isso e qual a sua visão sobre os 2 lados, do meu e do outro? Vamos lá. Sempre eu vou estar dizendo aqui, vai ser uma palavra muito recorrente, autoconhecimento, autorregulação, para termos autocontrole, tudo muito alto, alto. Por que o alto? Porque o outro a gente não consegue mandar, o outro a gente não domina, a gente não tem, nenhum tipo de ação com o outro, então é sempre sobre nós. Só que isso é perigoso também, Uhum. Ruby, é perigoso porque às vezes a gente se molda tanto, se tolhe tanto, se segura tanto, que a gente estoura por dentro. Sim. Em algum lugar essa raiva vai sair, essa preocupação, esse estresse vai sair, e muitas vezes é no corpo. Né? Então é a hora que acaba aí uma manchinha, uma dor de cabeça, manchinha pelo corpo. Então a Uhum. gente estoura na gente mesmo para não fazer isso com o outro. Então, quando a gente fala de equilíbrio, é bastante difícil nesse sentido, até onde eu seguro, retenho isso para não maltratar o outro, porque socialmente não é legal, não é bacana, e internamente eu vou me sentir mal, porque eu ofendi o outro, eu agredi o outro. Uhum. Depois vem aquela dor de cabeça, né? Ai, desculpa, falei sem pensar. Ai, perdão, viu? Não, eu estava nervoso. Uhum. Mas tem que ter uma forma da gente tentar segurar isso, né? E não fazer mal. Para não fazer mal, eu tenho que me conhecer, porque senão eu não respeito o meu limite, né? Então, eu digo que é assim, vamos pensar isso num contexto de trabalho, que eu estou para explodir, para estourar, por exemplo. Uhum. É a hora que de verdade a vontade é bater, né, a mão na mesa e sair e dar um grito e ser desagradável, deselegante, desrespeitoso até com o colega, mas não é o adequado. Socialmente não se espera isso no mercado de trabalho. Então o que a gente faz? Vou tomar uma aguinha e retire-se. Por quê? Para dar tempo de você respirar, acalmar e tomar posse do que é que você está sentindo. Isso é o autocontrole. Uau! Então quer dizer que aquela técnica de realmente contar até 10, respirar, contar até 10, ela funciona nesse momento que a gente precisa manter o autocontrole para que a gente não extravase a nossa, raiva ou então as nossas emoções? É válido mesmo os 10, Funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Funciona e funciona muito. E eu Uau! diria que mais do que o 10 talvez tenhamos que contar, Aham. porque cada um tem o seu limite. Mas a técnica da gente respirar, essa é uma dica prática que a gente pode dar. Já podemos Uhum. dar Por dica favor, práticas? Cris, por favor. Na abordagem cognitivista, nós trabalhamos isso muito em consultório, Uhum. inclusive, os pacientes chegam, mas eu estou nervoso. E, primeiro, domine o conteúdo, estude. Não estou abstendo ninguém de estudar, de fazer sua tarefa de casa, de se dedicar, de ter seus estudos e tal, mas dominada a técnica, tente dominar a si, né? Por que esse nervoso nessa reunião que você vai entrar? Por que chega muita reclamação, assim, muito questionamento, assim: "Eu fiquei tão nervoso, aquilo foi me dando um suor, uma", Uhum. e aí é a hora que entra a técnica, respire. E aí a pessoa, quem está nos assistindo pode pensar assim: "Mas a gente respira diariamente, estamos falando e respirando", não é esse tipo de respiração, é a respiração técnica, é o inspirar profundamente, segura um pouquinho e solta. Faça isso umas 3 vezes a 4 vezes. Quantos minutinhos leva isso, Ruby? 3 minutos nós estamos falando? Sabe que essa semana um paciente contou isso e disse assim: "Cris, eu estava tão nervoso e o que eu fiz?". Ele é diretor de uma empresa, ele disse Uhum. assim: "Eu entrei no banheiro, pedi licença", olha a dica gente, pega a dica aí galera. Ele disse: "Eu entrei no banheiro, fiz a técnica da respiração, foram poucos minutos", ele disse: "Ninguém percebeu", olha que coisa Aham. boa, "e eu consegui voltar um pouco mais calmo". Então essa é uma técnica, a respiração. Uau, muito bom. Outra muito boa e muito usada também, é fazer a parada de pensamento. Como assim? Como fazer aquele turbilhão, né, que passa na nossa mente parar? É dizer para si mesmo: "Para, Cristiane", não é? Então você manda essa mensagem para você: "O que é isso? Para que esse nervoso todo? Você estudou, você sabe sobre isso, né? Para quê?".
Faz a respiração, isso é autocontrole. Olha que fantástico, parece bobinho, né, gente? Não parece bobinho? Maravilhoso. Isso dá um resultado fantástico. Olha aí. Respiração, parada de pensamento. Pega a dica, Pega a né, dica. pessoal de casa, pega a dica. Olha, uma segunda-feira, início de mês, a Cristiane está aqui com a gente e dando essas super dicas, né, para a gente poder conseguir ter o autocontrole. Isso é uma basezinha só, porque o autocontrole ele vai muito além, mas a gente que de repente não tem noção do que significa esse autocontrole, você já vai aí para a respiração ou então o diálogo, o monólogo, né? Você vai falar com você mesmo. Opa, alto lá. Eu costumo falar comigo assim: vamos, vamos, Rúbia, vamos, você consegue, sabe? Então, porque isso é muito bom. E a gente viu isso nas Olimpíadas, né? As meninas da ginástica, atletas, eles têm muito eles fazem muito esse tipo de trabalho, né? Eles falam com eles mesmos antes de ir para uma competição. E a gente tem visto que funciona, e muita gente também, a partir do momento que isso acabou indo para a mídia, todo mundo comentou, né? Dos atletas que será que eles falam, né? Por que eles batem assim no corpo para tipo acordar e eles falam antes de fazer ali o exercício final, né? Então acho que isso é um exemplo de que realmente funciona e que nós estamos em pleno controle, mas a gente precisa exercer esse controle. Isso é bom, isso é fantástico, porque a gente percebe fisicamente que o corpo dá uma parada, né? Então é muito saudável nós falarmos conosco mesmo. Uma coisa é sair divagando, pensando e falando alto e aleatoriamente, mas outra coisa é você estar se autoanalisando. Uhum. Isso é importante, isso é fantástico e fazer os comparativos de você com você mesmo. Isso é importante. E não dizer, como que ela consegue ter essa calma e eu não? É. Horas, qual é a historicidade? Qual é o contexto disso? Há quantos anos essa pessoa está nessa profissão? Há quantos anos, né? O que aconteceu na vinda de lá até este momento? Uhum. Então não dá para generalizar, porque as pessoas têm muito isso, né, Rubia? Querem generalizar e dizer, mas todo mundo tanto positivo, né? Tá todo mundo numa calma, só eu nervoso, quanto o Sim, negativo. Só exatamente. eu que estou estressada? Só eu que estou assim? Então, quando você não tem esse comparativo com os outros, e sim de você com você mesmo, e você consegue se entender, não, estou passiva, estou bem, hoje está sendo um dia bom, vai ser bom, e você manda essa mensagem para você mesmo, faz muito efeito. Excelente. Vamos lá, Cris, olha só, o psicólogo Donald Winnicott, ele fala do falso self, né? É um tipo de identidade criada para se adaptar às expectativas externas. Aqui a gente está falando de autocontrole, né? Essa ideia se conecta muito com o tema de hoje, né? Porque quando a pessoa parece equilibrada o tempo todo, talvez essa pessoa esteja apenas desempenhando um papel para ser aceita, né. Quantas vezes você, de repente, teve que, se demonstrar de uma forma que você não é para ser aceita em algum lugar? E qual que é a sua avaliação sobre esse falso self? Pois é, interessante essa pergunta, muito boa. Selfie, o nosso jeito de ser, a grosso modo, uma explicação bem simples, menos técnica para o pessoal, nossos Uhum, telespectadores poderem entender, porque ninguém aqui precisa ser o psicólogo, e sim entender exato. do seu comportamento, de si mesmo. O Winnicott dizia muito isso sobre o self, sobre o seu jeito de ser, o que é manifesto, o que o outro vê, o que pode ser avaliado, né, pelo outro, na visão do outro, né, o auto-self, o seu self. Mas nós criamos falsos selfies devido às convenções sociais, os locais em que permanecemos, né? No mercado de Uhum, trabalho, por exemplo, a gente necessita de ter essas máscaras. sim. Só que precisamos ter o cuidado de não estar nessa máscara o tempo todo, chegando a ponto da gente se perder. Eu já não sei mais quem eu sou, e agora? Isso é bom ou é ruim? Né? Quem sou eu? Agora eu já me perdi. Eu penso até que foi desse caso, dessa situação, em que nós vemos algumas pessoas dizendo assim, no contexto de trabalho mesmo, fulano é muito legal, assim, fora da mesa dele. Verdade. Como pessoa ele é fantástico, Uhum, mas lá na empresa, Deus me livre. Então as pessoas representam papéis.
Sim. Isso é muito saudável. Temos o papel de mãe, por exemplo, para nós mulheres, Uhum. de mãe, de esposa, de filha, de funcionária, de psicólogo, e a gente não se manifesta da mesma forma, né, em todos os papéis. A gente precisa ter essa regulação, esse equilíbrio, que nós abrimos falando sobre isso, né? Que o equilíbrio é Sim. muito difícil e ele é buscado diariamente, técnicas diárias mesmo, né? Então, é muito importante a gente fazer isso. Maravilha. Você está acompanhando o nosso Estúdio Câmara. Hoje nós estamos falando de autocontrole, né? Até quando a gente deve manter a calma? E você? Você tem pra gente a sua experiência para nos contar? Você mantém a calma diante das adversidades? Ou você não tá nem aí, estoura mesmo e tá tudo bem, né? Ou você consegue manter essa calma, esse autocontrole por conta do outro? Como é que é contigo? Manda sua mensagem pra gente, daqui a pouquinho a gente vai interagir com você, a Cris vai responder a sua pergunta. E aí agora eu pergunto para a Cris o seguinte: como é que a gente diferencia então? Vamos lá, eu preciso manter o autocontrole, ok. Mas como que eu diferencio o autocontrole saudável, né, da repressão emocional? Quando eu preciso manter a calma, eu tenho autocontrole. Agora, quando eu estou sendo repreendida emocionalmente, que eu não posso, né, transbordar o que eu estou sentindo. Qual que é a diferença? É interessante isso e as coisas se perdem um pouco, né? Até que ponto sou eu? Até que ponto eu estou sendo um personagem que o meio pede, né? Que o Uhum, contexto pede. Até que ponto isso é bom ou isso é ruim, né? Isso é difícil essa análise. Por isso que a gente fala tanto do auto conhecimento, né? Sabermos até onde a gente está indo, até onde a gente não se perdeu, né? Então, isso é importante, essa análise, esse pensamento, essa subjetivação. uhum. E quando isso é ruim? Quando isso me machuca, quando eu não sei mais o que eu posso ou não fazer, Isso, quando eu boa. me perco no meu eu, né? E isso é muito fácil de acontecer, isso é constante. Então, eu usei o papel da mulher, né, eu Uhum, trouxe o nosso exemplo, né, que estamos em 2 mulheres, mas sem flexão de gênero nenhum, sim. mas os papéis são importantes e às vezes a gente se perde, né. Às vezes uma mãe acha que ela pode, ser nessa situação mais, assim, enfática, mais assertiva, que ela é na empresa com o filho. E Uhum. não funciona, porque é outro papel, né. Então precisa haver essa regulação, precisa entender, senão a pessoa já não sabe mais quem é ela. E o que pode ajudar muito na distinção desses papéis, fazer psicoterapia. Se você Ah, puder, faça psicoterapia. É maravilha. É importante, importante, né? muito É importante para a importante. gente aprender o caminho do autoconhecimento, para a gente aprender a lidar com as emoções, e as nossas emoções, elas devem sim ser sentidas, né? Elas estão aqui para que a gente as sinta, mas tem emoção que a gente precisa ter o autocontrole sobre ela, porque se a gente for sentindo aí e mostrando tudo que a gente está sentindo também, não sei se vai Não é dar tão saudável. certo, não é tão saudável. E se a gente tem aí esse autocontrole, a gente consegue fazer esse tal desse equilíbrio que todo programa, essa palavrinha cai como uma luva. Equilíbrio, equilíbrio. Então, quando a gente para analisar, em todos os programas a gente tem a palavra equilíbrio, então isso significa que o equilíbrio ele está presente na nossa vida em todos os momentos e que é desafiador a gente manter o equilíbrio e que a gente precisa do autoconhecimento. E daí, quando a gente fala em autoconhecimento, eu vou lá para a internet. Vamos lá. Ah, tô aqui, tô pesquisando um negócio. Uau, olha só. Nessa pessoa, a comparação, nessa pessoa aqui está vivendo uma paz plena. Mas o que ela faz para ela ter paz? Olha essa outra aqui, né? Foi lá na montanha, ficou assim, está tendo uma paz plena, ela não explode, ela é calma, ela é tranquila. Na era das redes sociais, da informação muito rápida e de muitos professores, né, porque hoje todo mundo sabe tudo, por conta da internet, né, você dá um Google ali, vem isso, vem aquilo, qual que é a sua avaliação, qual o peso, né, dessas comparações e também, das redes sociais que a gente encontra,
muitas palavras de afeto, muitas palavras que se a gente parar para analisar, a gente fala, nossa, vou puxar para mim, porque isso aqui é legal. E aí a gente fica nessa, de ficar rolando feed e ficar lendo ali, e na verdade a gente está fazendo uma autocomparação, comparando, aliás, uma comparação com o outro. E será que isso funciona mesmo? E qual que é o impacto que a rede social e essa maneira fácil que a gente tem agora de estudo, não sei, sobre o nosso eu, né? E quando a gente fala de manter a calma, do equilíbrio, isso traz o que para a gente? Isso é bom? Isso é mal? Isso tem. Qual que é a posição que a rede social ocupa nesse momento em que a gente precisa manter o equilíbrio, encontrar calma, tranquilidade, nos nossos dias, e a rede social está aí nos ensinando, de repente, um outro lado, né? Como é que você vê isso? Com uma palavra, Rubi, que medo. Ai! Que medo disso que nós estamos vivendo, Ai! né? Excesso de informação e falta de conhecimento. Olha que coisa engraçada, excesso Uhum. de informação, Exato. mas tudo muito superficial Isso. e falta de conhecimento, conhecimento profundo mesmo. E nós estamos falando aqui o tempo todo de autoconhecimento, e esse não tem como alguém fazer por ti. Ninguém consegue fazer por você, é você que faz. E como fazer isso? Busque ajuda. Uhum. Reconheça que você não consegue fazer tudo sozinho e tá tudo bem. Essa E frase, nossa, ou está tudo essa bem, é aham. muito, É, né, eu recorrente. puxei E essa tá tudo frase para bem. a vida, tá tudo bem. Ah, deu certo, tá tudo bem. Não deu tão certo assim, tá tudo bem, a gente tenta amanhã, a gente vai conseguir e tá tudo bem, né. Vamos lá, hoje nós estamos falando, com você aí de casa, né, quando a calma vira uma máscara, quando você tem aí um falso equilíbrio emocional. E a gente pergunta para a nossa psicóloga se é possível a gente manter a calma o tempo todo. Você, como psicóloga, Cris, você tem o equilíbrio, você tem as formas de trabalhar com a sua mente, e é o que você ensina para a gente também. Como é que a gente mantém a calma o tempo todo? Você consegue manter a calma o tempo todo, o equilíbrio? E será que eu tenho essa calma o tempo todo? Será que eu estou calma aqui? Será que então tudo é um preparo. É muito interessante essa sua observação, porque as pessoas quando chegam no consultório têm a impressão que vão encontrar assim uma pessoa desprovida de qualquer erro e falha, Aham. uma pessoa que não precisa de ajuda, uma pessoa que, olha, ela sabe tudo. Queria ter esse, poder que algumas pessoas acreditam Uau! que o outro tem. Uhum. Assim como o psicólogo, nós também erramos. Sabia Sim. que nós também fazemos supervisão? O psicólogo também tem um psicólogo que acompanha. Ele também Excelente, faz terapia. excelente. Até porque para não fazer uma contratransferência, uma troca ali, errônea, para não se identificar demais com o que o paciente, o cliente está Uhum. trazendo, e na hora de fazer o feedback, fazer algo pessoal. Cada vida é uma vida, cada pessoa tem um contexto. Então, o que serve para mim, de repente, não serve para o outro. Então, essa é a importância do equilíbrio, da autoanálise, da autorregulação, da inteligência emocional, que também não é fácil de termos, porque envolve esses 5 pilares, né? O autoconhecimento, a autorregulação, a automotivação, não é mesmo? Então, a questão social e a empatia. Quem tem esses 5 Nossa. pilares bem desenvolvidos? Confesso que eu também não os tenho, mas estou em busca diariamente, nesse pensamento, nesse treino, Uhum. né? É isso, é porque a vida nós, estávamos conversando antes de iniciarmos o programa, eu e a Cris aqui, gente, a vida ela é movimento, né, você percebe? Então a gente faz escolhas, quantas escolhas você faz por dia? E o movimento que nós fazemos é um movimento de crescimento, é um movimento de da vida, na verdade, né. E essa questão de autoconhecimento, de, manter equilíbrio, manter a calma, isso faz parte da vida, e a gente pode sim, de repente, hoje não ser tão assertivo, mas o estudo, a busca, né, do entendimento, de repente faz com que você vá aprendendo e vai chegar no momento que você vai conseguir esse equilíbrio, né. Agora, eu pergunto para você, Cris,
Muitas pessoas, elas deixam de falar ou de expor algo, enfim, para evitar briga, para evitar conflito, né. E aqui, como nós estamos falando de manter a calma, né, as pessoas que são calmas, ou como é que você faz para manter a calma durante o dia, enfim, quando eu engulo, mantenho a minha calma para evitar conflitos. Até que ponto isso é assertivo? Aliás, isso é assertivo em algum ponto? Excelente. Eh, pois é. Até onde é o ideal? Qual é o equilíbrio disso? Até onde eu posso ir ou não ir? Isso é difícil. Uhum. Isso é diário, é difícil, né. Como fazer isso? Até onde isso não me machuca, até onde eu não me perdi, até onde porque se eu sair estourando, falar e pensar o que eu acredito Não vai dar certo. desenfreadamente, não vai dar certo. Então eu tenho que pensar em tudo que eu vou falar e sentimentos a gente não comanda, Uhum. emoções a gente não consegue controlá-la e são boas que elas venham, mas eu preciso entender o que deu aquele gatilho em mim que me tirou do sério? Uhum. O que aquela pessoa me falou que eu fiquei tão nervosa? É isso que a gente tem que voltar o tempo todo para si. Então, se a pessoa se sente nervosa, está nervosa por quê? Qual foi o gatilho? Né? Será que foi o que o outro disse? Né? Então, vou nervosa para uma reunião. Por que estou tão nervosa para essa reunião? Eu tenho que pensar: será que eu não domino o assunto? Será que eu estou com medo de demonstrar fraqueza porque eu não sei tudo? Será que eu Uhum. estou com medo de passar vergonha? Ou será que eu estou preocupada com o julgamento do outro? E a gente faz isso constantemente. O que vão achar de mim? O que vão pensar se eu falar isso? Então a gente está no e se eu fizer tal coisa? E se o outro achar? O "e se" é perigosíssimo, porque o "e se" a gente não comanda, né. O que vão achar, o que vão dizer? O outro a gente não controla. Então não tem como ter esse controle, não tem como saber se o outro gostou ou não, mas se você estiver em paz com você, se você tiver: "Não, eu fiz o meu melhor, eu estudei, eu vim", se você faz essa parada de pensamento, você entra no banheiro e faz, Uhum. né, a dica que a gente deu, de pensar, de sair daquela neura e vir para o real. "Não, eu sei, eu estudei, eu sei do que eu estou falando, eu vou fazer bem feito, eu, né, sou especialista Sim. nisso, eu estou aqui para ajudar, para agregar, o que o outro vai achar ou não, não me importa, eu vou dar o meu melhor e eu vou ficar em paz." Quando a gente tem essa calma, essa serenidade que deve ser adquirida diariamente, treinada sempre, a gente consegue viver um pouco melhor. Senão a gente vai atropelando as coisas, a gente acaba desenvolvendo algumas doenças, né? Não que Uhum. nós queiramos, ninguém quer É porque estar vai doente. somando, né, são as doenças psicossomáticas, né, nós falamos Exato. sobre isso em um programa e justamente até abordamos essa questão de se calar, né, de repente engolir, né, engolir desaforo, vamos falar aqui o termo, né, coloquial para o pessoal de casa, engolir sapo, e a gente sabe que sapo a gente não engole, ele fica escorregando aqui, ele vai voltar, né, e isso vai fazer mal, então assim, são as doenças psicossomáticas, a gente precisa entender que a gente vai somando situações, e no caso que nós estamos falando hoje, que é de manter a calma, né, se você consegue ser equilibrado o tempo todo, se você consegue manter a calma o tempo todo, de repente você está usando uma máscara e você mantém sim a calma para o outro, mas por dentro você está um turbilhão, você está explodindo e aquilo você vai engolindo. A pessoa que está lá, ela fala: "Nossa, ó que legal, né, tá equilibrado, tá mantendo a calma, show", nunca perde a calma, mas por dentro você está explodindo. É o que a Cris trouxe, você vai estourar, você vai explodir por dentro. E aí vem as doenças psicossomáticas. E é por que não prevenir isso tudo, né? Tendo autoconhecimento, fazendo uma terapia, indo em busca de algo que vai te fazer bem. No ambiente de trabalho, principalmente, a gente sabe que manter o equilíbrio é essencial, né? E as pressões de ambiente de trabalho são enormes. Então, como que a gente encontra esse ponto de serenidade sem se tornar alguém frio demais, né, no ambiente de trabalho que a gente está falando aqui agora, ou apático diante das situações do dia a dia? Outro lugar que a gente tem que manter o equilíbrio, né? Eu não posso ser fria, eu também não posso ser exacerbada nas minhas emoções, eu não posso sair gritando com todo mundo, mas também não posso aceitar tudo.
Socorro, Cris. Difícil, né? Muito. Difícil. Os vários papéis que a gente tem que desempenhar e que não são fáceis. Quando a gente se conhece e sabe o limite até onde a gente pode ir, facilita muito mais. Uhum. Porque você percebe que você está exagerando, está. E é muito interessante, eu comentei aqui um pouquinho há uns minutinhos atrás sobre inteligência emocional. Quando a Sim. gente consegue fazer isso com a gente é capaz de identificar isso no outro. E é fantástico, é a pegada. Porque aí você consegue entender quando o outro está no limite dele também. E Uau. dizer: você não quer tomar uma aguinha? Falamos sobre isso depois, pode ser? Então, parece assim uma coisa sobre educação, né? Uhum. O que não deixa de ser, porque é aprendizagem. Mas parece assim, a gente está só querendo manter um falso clima de tranquilidade. Não, nós estamos querendo manter a nossa sanidade mental, e de todos, e da equipe. É muito interessante quando chega lá no consultório, eu comentei aqui o caso de um gestor, mas chegam todos os níveis, né, Uhum. hierárquicos, enfim, e estudantes também, enfim. E é muito engraçado a gente ver isso, a pessoa se analisa pelo outro, né? Então trazem informações e traz questionamento, a minha equipe isso, aquilo, eu tenho uma funcionária assim assado, e você? Como Uhum. é você? Porque de novo, o outro a gente não controla, e você, como está? Né? Como está sendo a sua gestão? Se você percebe que o outro, você como gestor, né? Se você percebe que o outro não está conseguindo manter essa calma, não está conseguindo manter esse equilíbrio, está extrapolando, seria, vamos tomar um café? Eu acho que é aí que nasceram os cafés com a É, né? gerência, aqueles 5 minutinhos, o Tomar um café com a gerência, cafezinho? vamos tomar uma Aham. aguinha, vamos, e Sim. depois a gente volta para a gente respirar, sair daquele ambiente. Então, Uhum. existem técnicas, existe recurso, dá para mudar o contexto, a gente tem que querer e aceitar. A aceitação precisa existir, e a abertura para o novo, a abertura para receber uma ajuda, para trocar, né, com o outro, isso é fantástico. A prevenção ainda é o melhor remédio, tá? Parece meio piegas essa frase, mas Uhum. é a prevenção. Exato, exatamente, né, você, se previne e se acontecer, você já sabe como lidar. Isso é fantástico, é maravilhoso. 8h42, produção, nós temos perguntas aqui para Cris, por gentileza, se tiver pode colocar na tela, a gente está falando aqui, da raiva, da frustração, né, você consegue controlar esse sentimento, né, ou você extrapola e sai brigando com todo mundo aí, você tem autorregulação? Vamos lá, a Tatiane Ramos do Parque Industrial. Tenho dificuldade em demonstrar quando algo me incomoda. Fico em silêncio para evitar brigas. Uau, mas depois me sinto exausta. Isso é equilíbrio ou fuga? Tatiane, olha o final da sua pergunta. Eu evito, mas eu me sinto exausta. Isso é equilíbrio ou fuga? Devolvo para você a pergunta, bem coisa de psicólogo, né? Devolvo para você a pergunta. Se você se sente exausta, isso é bom ou é ruim? Porque aí nós estamos classificando o que de bom? O equilíbrio. Uhum. E o ruim? A fuga. Então, faça essa autoanálise. Se você no final dessa situação, no meio dessa situação, né? Não precisa nem chegar até o final, no meio da situação você já está exausta. Será que é bom? Eu acho que você não está conseguindo verbalizar sentimentos, falar, se posicionar adequadamente. Talvez exista um medo aí, não é? E Uhum. se eu falar e o outro se ofender? E se eu calar? Será que eu vou parecer muito bobinho? E se? O O "e excesso de se". si, já falamos Uhum. sobre isso, né? Exato. Não é bom. Olha, esse excesso de "e se", hoje, ó, puxei para mim. Super, super. E se você vai ficar pensando o tempo todo: "E se, e se, e se?". Vamos lá, vamos trabalhar esse "e se" aí, porque "e se" demais não é tão assertivo assim. Aprendi agora com a Cris, obrigada, hein. E você aí de casa, pega a visão, tá. 8h44, vamos lá, mais perguntas pra gente. Produção, pode colocar, por favor. Larissa Gomes, do Bonfim. Como ajudar alguém que sempre evita demonstrar sentimentos, dizendo que está tudo bem, mesmo quando claramente não está? Boa, Larissa. Pois é, tem gente que é assim mesmo, né? Você fala, tá tudo bem?
tá tudo bem, mas tem um tom de está tudo bem que a gente capta no ar que não tá tudo bem. Bom, esse é o meu jeito de analisar, né? Agora vamos com a análise da nossa psicóloga. Vamos lá, Cris. Perfeito. Está tudo bem? No fundo, a gente sabe que não está tudo bem. Uhum, A gente está querendo manter aquela convenção social, necessária talvez para o local, uhum, mas está tudo bem? Não está. uhum. Porque se você está incomodado, se isso não está te fazendo bem, não está tudo bem. Então, precisamos exercer essa, essa técnica, é um exercício realmente Uhum. que a gente precisa fazer de verbalizar, de falar as coisas. A gente pode falar sobre o que a gente quiser, para quem a gente quiser, do jeito que a gente quiser. E aí quem Uau! está nos ouvindo pode pensar assim, não é bem assim. Claro que é, desde que você fale com educação. Uhum. Então evite se perder nas palavras de baixo calão, na sensação do momento, no calor do momento. Fale pausadamente, ouça o outro, porque se é diálogo, é dois, você fala, o outro fala, um responde, outro. Se não é monólogo, não é? Uhum. Mono de um só. Se estamos dialogando, são duas pessoas e precisamos exercitar isso. E isso não é fácil. Eu não sei se quem está mandando aí as perguntas para a gente tem, como que é o contexto. Será que na casa isso é, é, é propiciado? Será que a pessoa tem essa condição? Ou ela está por si só? Então a É. gente precisa analisar o contexto que a gente está, né? Senão a gente se compara no outro, fulano é Uhum. extremamente equilibrado. Será? É, será, né? Lembra das máscaras que nós trouxemos aqui também, né, no programa? Tem muita gente que para ele precisa estar inserido em um ambiente que ele precisa usar uma máscara que ele tá tudo bem, tá controlado, tá ok, mas daí sai dali, é totalmente fora de controle, né? Então a gente precisa ter aí uma visão um pouco mais aguçada, sabe, sobre essa situação. E quando alguém do seu convívio, né? Você percebe que a pessoa está dizendo tá tudo bem, mas o corpo dela e o olhar dela e a respiração dela e tudo, né? Ela está dizendo que não tá. Tenta puxar para uma conversa, né? De repente a pessoa está precisando, o está tudo bem dela vem de uma forma de pedido de socorro, né, Cris? A gente precisa se atentar a isso também, né? Exatamente. Esse está tudo bem, da boca para fora, como a gente faz quando a gente sai de casa e diz para um vizinho: "Oi, bom dia, tudo bem?" É automático, né? Automático, o outro Aham. responde: "Sim, tudo bem, beleza". Não está tudo bem, mas a gente já, deixou isso, banalizou É, isso, né. "Tá tudo exato, bem", e exato. está tudo bem, não está. E está tudo bem, não estar tudo bem. Uau. Ficou ruim aí esse trocadilho? Está tudo bem a gente pedir ajuda, está tudo bem a Uhum. gente estar num dia e verbalizemos isso. Guarda isso, essa técnica. Por que não dizer: "Olha, hoje não está sendo um bom dia, não, na verdade não está tudo bem não, Uhum. mas vamos seguindo?", Isso. né. Então assim, tirar, né, essa questão automática do: "Oi, tudo bem? Sim, tudo bem. E você, tudo bem?". Não está tudo bem, mas a gente precisa verbalizar. Se nesse sinal que você deu, o outro captar: "Opa, nem Uhum. quero", e se distanciar, ok. Se o outro der abertura e falar: "Você quer falar sobre isso? É alguma coisa? Eu posso ajudar?", Uhum. ok. Olha eu conseguindo a ajuda que eu preciso Olha aí, que maravilha, né. não é? Pelo simples fato de você Reconhecer. exato, não está tudo bem. "Oi, tudo bem?", "Não, não está tudo bem, mas vamos seguindo, vai ficar tudo bem", não é? E é isso, gente. Vamos lá, 8h48, mais perguntas pra gente. Produção, se tiver pode mandar aí, a gente já agradece você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso Estúdio Câmara desta manhã de segunda-feira. Eduardo Sanches, do Chapadão: "Quando tento conversar sobre o que sinto, minha mente bloqueia e eu travo. Por que é tão difícil colocar sentimentos em palavras?". Eita, Eduardo. É isso mesmo? Trava mesmo? É difícil, né? Eduardo, é difícil, não se sinta só nessa sua luta, é Uhum. difícil. Porque sentimento ele vem, e a gente não controla. O que a gente controla é a razão, a emoção não. Mas quando a gente consegue se entender, que a gente está dizendo aqui do autoconhecimento, quando a gente entende por que daquilo, quando a gente começa a se perguntar, quando a gente começa a querer mexer nisso, já é um caminho. Então, você dizer assim para a gente, é difícil, eu não consigo, e aí?
50% do caminho já está andado. Eduardo, você já entendeu sobre isso, que tem essa necessidade de verbalizar mais. Eh, eu aconselho você não começar verbalizando sobre sentimentos, que é extremamente complexo. Mas será que você está falando sobre as suas vontades, sobre o que você gosta ou não gosta, sobre o que você quer ou não fazer? Porque as pessoas acham, Rubê, muitas vezes, que é falar do sentimento, do que ela está sentindo. É começar pelo mais difícil, é fazer uma prova e começar pelas questões mais complexas. Uhum. Vamos treinar no dia a dia o eu não gostei disso que você disse para mim. Sabe o que a gente conversou ontem? Fiquei pensando, não gostei, mas talvez o mais assertivo seja esperar no outro dia ou mais tarde e não no calor do momento, Sim. porque senão as sensações virão, as emoções virão e a gente não consegue controlar o nosso comportamento, né? O nosso agir. E aí é a hora que somos impulsivos, somos mal avaliados, a louca tá passando aí, É. chegou, não é? A gente Aham. usa algumas frases até assim bem estigmatizadas, bem ruins, e ninguém quer ser o doido, né, que tá passando aí, não é verdade? Então, isso não só com você, Eduardo, já estou trazendo num contexto mais Sim, claro. geral, tá? Uhum. E isso é muito comum entre nós. Muito bem, obrigada, Eduardo, pela sua participação, né? Vamos lá, gente, manter a calma aí na segunda-feira, hein? Vambora! E a semana, então, como é que vai ser? Já tem aí a perspectiva da sua semana? Já fez a sua agenda? Começa respirando, né? Vai tranquilo, vai dar tudo certo. Se não der, está tudo bem. E está tudo bem, não está tudo bem, ok? Viu só como a gente aprende, hein? Quanta coisa a gente aprendeu hoje. 8h51, produção tá me avisando que tem mais 2 perguntas. Então tá bom, vamos colocar mais uma e se der tempo a gente coloca outra, tá bom? Vamos lá então, produção, pode mandar pra gente. Diferença, né, entre manter a calma, equilíbrio, controle. Eita, vamos lá. O Rogério Campos do Jardim Flamboyant. O que você diz aí, Rogério? Tenho medo de mostrar irritação no trabalho, vixe, perder o controle da situação. Como expressar emoção sem prejudicar a imagem profissional? É bem delicado, hein? Mais uma situação. Bom, todas as situações do tema de hoje, elas são delicadíssimas, né? Porque envolve muito equilíbrio, muito controle. E o equilíbrio é algo que, se a gente não trabalhar ele, a gente não vai ter, não. A gente tem que tomar cuidado. No caso do Rogério aí, olha lá, ó, ele tem medo de mostrar irritação e perder o controle da situação. E aí? Pois é, Rogério, são as máscaras, né, os Uhum, falsos selfies, as máscaras, os papéis que a gente tem que desempenhar e a gente quer desempenhar com excelência. Nós exato. queremos ser bons em tudo, afinal de contas, se eu fizer algo errado e eu sou um gestor, que vergonha eu não saber tudo, não é? Olha o pensamento, que pensamento errôneo, mas a gente tem. Se eu sou um funcionário, eu vou demonstrar uma fraqueza? Não, não, pediu para fazer, eu vou fazer, falou tal coisa, eu vou aguentar. Enfim, não é fácil e não tem uma resposta assim generalista. Faça isso, faça aquele outro. É muito específico e você comenta aí, eu tenho medo. É sua É primeira escrita. verdade. Medo de mostrar irritação. Por que esse medo de alguém desaprovar a sua imagem? É isso? Medo de decepcionar alguém ou a si próprio, Uhum, medo de talvez exista aí uma profunda, preocupação em não corresponder com as expectativas, né, com as suas expectativas, uhum. quando alguém frustrar alguém, então talvez tenha muito mais sobre o outro do que sobre você, É Rogério. Tô verdade. achando, hein, É verdade, né, se a tô gente para achando. para analisar, olha só como é legal, né, a visão do psicólogo. Vocês têm um tirocínio, sabe, assim, de perceber ali. Ele colocou a primeira palavra: "tenho medo", né, então, assim, é uma coisa que já fecha ele, né. Ele já tem medo de expressar, por conta do que vão pensar. Então, a gente está pensando mais no outro, né. No caso dele ali, ele colocou mais assim, tipo, ele não vai extravasar, não vai, deixar transbordar, porque ele tem medo do que a outra pessoa vai pensar, de ferir a imagem dele. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão do que o outro vai pensar. Claro que você não vai sair aí falando, né, alto com ninguém, brigando com ninguém, perdendo o controle o tempo todo, mas às vezes existem situações que a gente precisa, né, se posicionar
para que a gente tenha um pouco mais de saúde emocional dentro do ambiente, seja ele familiar, de trabalho, enfim, né? Tem situações que a gente precisa se posicionar para que a outra pessoa, porque se a gente não se posiciona, Cris, vão achar que está tudo bem, né? Então, pelo simples fato de você se posicionar, opa, vai acender o alerta, opa, não é por aí, né? Então, vamos ajustar aqui e as coisas podem seguir um caminho mais assertivo, não é? Exatamente, você pegou direitinho. Uau! Parabéns. Tá vendo? Adorei! É um exercício realmente, e se conseguirmos fazer isso sempre, quem sabe isso vira uma rotina e a gente consegue ser um pouco mais sereno, a gente consegue entender um pouco mais a gente, nunca Uhum. o outro, tá? Sempre você. Excelente. Parte sempre de você para o outro. Maravilha. A gente consegue responder mais uma? A Vamos lá? última? Então vamos lá, vamos lá. Pode colocar a produção, por favor? A última pergunta de hoje, você que está ligadinho aqui na TV Câmara Campinas, ao meio-dia temos Câmara Notícia, hein? Informações do Legislativo e também da nossa metrópole. Daniel Moreira, do Barão Geraldo, é a última pergunta de hoje, já agradecendo você que está participando conosco. O Daniel diz assim, ó, a gente aprende desde pequeno a engolir o choro. Nossa, Daniel. Como desconstruir essa ideia e permitir sentir sem parecer fraco ou imaturo? Esse negócio de engolir o choro aí. É complicado e principalmente vindo dos homens, não é, Uhum. Rubi? O Daniel Homem não engole o chora, choro, né? homem não chora. É. Às vezes isso vem lá do seu pai até. Sim. Engole o choro, menino, pra quê? Uma mariquinha e por aí vai. Às vezes Uhum. não na intenção de estigmatizar, não na É. questão do preconceito, não é disso que nós estamos falando, não. Existe isso também, mas vamos deixar de lado porque a gente precisaria de um programa só para isso. Mas Exato. vamos dizer do contexto em que a gente vem, a gente repete comportamentos, É. a gente tende a fazer isso. Então engole o choro, é difícil mesmo. Busque ajuda, busque autoconhecimento, fale mais sobre isso, converse mais, admitir que sente essa preocupação, que tem esse medo, isso já ajuda bastante, sem parecer imaturo, né? Você termina, como fazer isso sem parecer imaturo? Uhum. É, Fraco, ele coloca fraco. também, né? Por que que eu tenho que ser Uhum. forte o tempo Quem todo? Te disse? devolvo essa pergunta. Por que Aham. você tem que ser forte o tempo todo? Para quem? Por quê? Para que essa força toda? Sobre seres humanos. E somos passíveis de erro, e por isso pedimos desculpa, e por isso aprendemos a conversar, a dialogar, por isso trocamos, né, informações, sentimentos, emoções, por isso, né, na coletividade a gente aprende muito. Acho que você já está aí, eh, não digo meio 50%, mas já tem uma boa porcentagem aí de caminho, se você se identificar com isso, né? Essa questão talvez que você traga consigo aí de família, enfim, Uhum. esse medo de mostrar algo que São histórias, né, é uma cultura desse engole o choro que, passou de geração para geração e que bom que a gente está conseguindo desconstruir isso, né, porque se você engole o choro o tempo todo, você se afoga nas lágrimas, né, e por que não sim, a gente poder, falar sobre isso, né. E tá tudo bem falar, e se não tá tudo bem também. Ô gente, olha, quero agradecer vocês que participaram com a gente nessa manhã de segunda-feira, a gente falando sobre a questão da calma, né? Você consegue manter a calma o tempo todo? Será que isso é necessário mesmo? Será que você pode extravasar? Você deve extravasar? Você deve transbordar o que você está sentindo? As suas emoções, elas devem ser sentidas, né? Até que ponto isso é válido? A contagem de 1 a 10, ou tomar um cafezinho lá fora e dar uma respirada, igual a Cris ensinou. Tudo isso a gente leva para o nosso dia a dia, porque são momentos, né, que a gente vive, que a gente às vezes precisa usar aquela máscara assim da calma, e às vezes isso vai nos correr por dentro, e aí a gente para pensar, a gente para respirar, para analisar, e a gente precisa levar esse ensinamento, porque a nossa vida é isso, né? Movimento, tem dias que está tudo bem, tem dias que não está tudo bem, e o que a gente tem que ter é o tal do equilíbrio emocional, né? Da autorregulação e do autoconhecimento. Uau, isso é desafiador, mas que bom que a gente está aprendendo um pouquinho a cada dia aqui no nosso Estúdio Câmara. Ô Cris, quero agradecer a sua participação, a sua presença com a gente. Obrigada pelos seus ensinamentos, pela sua fala, a visão, né, psicológica sobre esse
assunto que a gente trouxe hoje. E o que a gente tira de lição é que é isso, né? Autoconhecimento, equilíbrio, desafiador, mas a gente consegue se a gente buscar e, de repente, trabalhar na prevenção. A gente consegue e quem está nos assistindo, não entenda que isso é fácil. Repetimos várias vezes que isso é exercício, isso é do ser humano, isso é muito comum entre todos. Não sei se todo mundo está disposto a, mas se você está disposto a mudar, você que está nos assistindo, nós aqui, né, Rubia, que estamos dispostas também a mudar, isso não é fraqueza, isso é muito bacana, isso é para que a gente se relacione melhor conosco mesmo, primeiro de tudo, Exato. e depois isso impacta no nosso entorno, com os filhos, no trabalho, mas não é fácil. Não se sintam só, não é fácil. E quero agradecer a oportunidade, Imagina. Quero agradecer à TV Câmara pelo excelente tema. Foi fantástico, é fantástico e obrigada. A saúde mental agradece a gente ter esse espaço para conversar, para trocar. Essa também é uma ferramenta importante na nossa mudança, né? Maravilha, e com a presença de vocês psicólogos, né? A nossa produção tem sido muito assertiva, a gente que vocês dão uma aula pra gente. Na verdade, é uma psicoeducação que a gente faz aqui, né, de segunda a sexta, todas as manhãs, aqui na TV Câmara Campinas. Mais uma vez, Cris, muito obrigada. E é isso, gente, manter a calma é importante, mas o equilíbrio verdadeiro vai além do silêncio e da contenção, tá? Ele nasce da aceitação, de que sentir faz parte da vida e que expressar emoções com autenticidade é sinal de maturidade emocional. Né? Uma frase de Aristóteles que ele diz assim, ó, qualquer um pode zangar-se, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa. Então você viu que não é fácil, né? Esse é o desafio do equilíbrio emocional. Sentir tudo, mas escolher como agir. E é isso, a gente entrega por aqui o nosso programa de hoje, a gente agradece a sua audiência, a sua companhia, você que esteve com a gente, que mandou suas perguntas, que interagiu, super valeu. Programação da TV Câmara Campinas, sensacional, feita com muito carinho, especialmente para você. Lembrando que hoje nós temos reunião ordinária a partir das 6 da tarde. Você está convidado para participar ao vivo lá no plenário José Maria Matosinho, na sede do Legislativo de Campinas. Ou então você pode conferir também aqui na TV Câmara Campinas ou no YouTube, né? No canal do YouTube da TV Câmara Campinas. E lá você pode mandar a sua mensagem que o pessoal vai estar te respondendo também, tá certo? Combinado? E ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, com informações do Legislativo e também da nossa metrópole. E o Estúdio Câmara volta amanhã, gente, a partir das 8 da manhã. E vamos falar de mais saúde emocional. A gente vai falar da saúde emocional da pessoa que cuida. A gente vai falar das famílias, de pessoas com dependência ou excesso de funções e refletir como apoiar sem se perder, onde buscar redes de suporte e quando é hora de uma intervenção profissional. Por exemplo, mulheres que adoecem ao cuidar sozinhas dos filhos, esposas e maridos que vivem para controlar os hábitos do parceiro, né? E aí acabam exaustos emocionalmente. Amanhã é um tema importante para quem cuida dos outros, mas precisa aprender a cuidar também de si, tá certo? Então, tudo isso e muito mais amanhã para você, a partir das 8 da manhã, com mais um Estúdio Câmara ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas. Beijo grande, uma ótima semana. Fique bem, não esqueça, tá tudo bem, não está tudo bem e vai ficar tudo bem uma hora, tá bom? Fica tranquilo. E olha, você pode repassar esse programa de hoje, tá? Super 10, compartilha lá, tá? Já no YouTube. Nós entramos ao vivo no YouTube também. Pode compartilhar com a pessoa que você acha importante para que ela entenda, né, sobre essa questão aí que nós trouxemos hoje, que é de manter a calma e o equilíbrio, né, diante das adversidades. Combinado? Beijo, gente! Fique bem, uma ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau.